vencedor do Nobel de 96 anos. Coma isso e mantenha o cérebro jovem. Você já percebeu que algumas pessoas envelhecem, mas continuam mentalmente lúcidas, rápidas e cheias de clareza? Enquanto outras começam a perder memória, foco e energia muito antes da velhice chegar? O mais assustador é que a ciência moderna mostra que o cérebro pode começar a envelhecer décadas antes do corpo dar qualquer sinal visível. E talvez isso já esteja acontecendo silenciosamente com milhões de pessoas agora. Esquecer nomes, perder concentração, sentir a mente cansada o tempo todo ou perceber que aprender algo novo ficou mais difícil. Não são apenas coisas da idade. Segundo pesquisadores da neurociência e da longevidade, muitos desses sinais estão ligados ao estilo de vida moderno, à inflamação silenciosa e aos alimentos consumidos diariamente sem nenhuma preocupação com a saúde cerebral. Mas existe um detalhe impressionante nisso tudo. Um dos maiores especialistas em memória da história, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, viveu até os 96 anos mantendo a mente ativa e lúcida. O nome dele era Eric Kandel, e suas descobertas mudaram completamente a forma como entendemos o envelhecimento do cérebro. Ao longo da vida, ele estudou os mecanismos da memória, da plasticidade cerebral e da degeneração cognitiva, e percebeu que alguns hábitos simples podem acelerar o envelhecimento mental, enquanto outros ajudam o cérebro a permanecer jovem por muito mais tempo. E não estamos falando de soluções milagrosas ou tratamentos impossíveis. Muitos dos alimentos ligados à proteção cerebral fazem parte do dia a dia, mas quase ninguém entende o impacto que eles têm sobre os neurônios, a circulação sanguínea e a saúde das células cerebrais. O problema é que o cérebro não costuma falhar de repente. Primeiro ele desacelera, depois perde flexibilidade, e só então aparecem os sintomas que as pessoas chamam de envelhecimento normal. Mas a descoberta mais importante de Eric Kandel talvez tenha sido outra. O cérebro possui uma capacidade impressionante de adaptação, desde que você pare de alimentá-lo da maneira errada. E é exatamente por isso que esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga a sua saúde daqui para frente. Porque quando entendemos o que realmente acelera o envelhecimento cerebral, começamos a perceber que muitas coisas consideradas normais talvez sejam apenas sinais de um cérebro sobrecarregado e inflamado. Então, antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples. Se esse tema faz sentido para você, já deixa sua curtida no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que talvez estejam passando exatamente pelos mesmos sinais sem perceber. E comenta aqui embaixo. Você já sentiu dificuldade de memória, falta de foco ou aquela sensação de mente cansada nos últimos anos? Eu realmente quero saber por que milhões de pessoas estão vivendo isso silenciosamente hoje. E se você gosta de conteúdos sobre saúde cerebral, longevidade, alimentação e descobertas científicas que podem ajudar corpo e mente a envelhecerem melhor, aproveita para se inscrever no canal agora, porque nos próximos minutos você vai entender por que alguns alimentos aceleram o envelhecimento do cérebro, enquanto outros ajudam a proteger memória, circulação e até a capacidade do cérebro de continuar jovem mesmo com o passar da idade. E a primeira descoberta de Eric Kandel muda completamente aquilo que a maioria das pessoas acredita sobre memória e envelhecimento. Eric Kandel passou grande parte da vida tentando entender uma pergunta que preocupa milhões de pessoas até hoje. Por que algumas pessoas chegam aos 90 anos ainda lúcidas, com boa memória e clareza mental, enquanto outras começam a perder foco, raciocínio e capacidade de concentração muito antes? Essa busca levou Kandel a uma descoberta tão revolucionária sobre memória e plasticidade cerebral que acabou rendendo a ele o Prêmio Nobel de Medicina. Mas o mais interessante é que ele não acreditava que o cérebro estivesse condenado a envelhecer rapidamente apenas por causa da idade. Pelo contrário, as pesquisas dele mostraram que o cérebro está mudando o tempo inteiro. Cada pensamento, hábito, emoção e alimento interfere diretamente nas conexões entre os neurônios. Em outras palavras, aquilo que você faz diariamente pode fortalecer ou enfraquecer seu cérebro ao longo dos anos. E talvez seja exatamente aqui que o envelhecimento cerebral comece silenciosamente para muita gente, porque o cérebro raramente falha de repente. Primeiro ele perde flexibilidade, depois desacelera,
E então começam aqueles sinais que quase todo mundo ignora. Esquecer nomes simples, perder objetos dentro de casa, dificuldade para manter a atenção, sensação constante de mente cansada ou aquela impressão de que aprender algo novo ficou mais difícil. O problema é que a maioria das pessoas trata isso como algo normal da idade, quando muitas vezes o cérebro já está sofrendo. Com inflamação silenciosa, circulação ruim e desgaste celular provocado pelo estilo de vida moderno. Kandel acreditava que proteger a saúde cerebral não era apenas evitar doenças neurodegenerativas. Era preservar aquilo que torna uma pessoa mentalmente viva: memória, aprendizado, clareza e capacidade de adaptação. E uma das coisas que mais chamou atenção nos estudos sobre longevidade saudável foi o impacto da alimentação sobre os neurônios. Alguns alimentos ajudam o cérebro a criar conexões mais fortes. Outros aceleram o envelhecimento cerebral de maneira silenciosa. E quando cientistas começaram a comparar pessoas mentalmente lúcidas aos 90 anos com pessoas que envelheciam mais rápido, um padrão extremamente preocupante começou a aparecer. O mais assustador é que muitos dos alimentos que aceleram o envelhecimento cerebral fazem parte da rotina de milhões de pessoas. Açúcar em excesso, ultraprocessados, óleos refinados e refeições inflamatórias criam um ambiente agressivo para os neurônios. E isso não acontece apenas no corpo. A inflamação silenciosa também atinge o cérebro, afetando memória, foco e clareza mental, e até a capacidade de aprendizado. Com o tempo, as conexões neurais começam a perder eficiência, e o cérebro vai ficando mais lento sem que a pessoa perceba imediatamente. É exatamente por isso que Eric Kandel dizia que o envelhecimento cerebral começa muito antes dos sintomas visíveis aparecerem. E aqui existe uma quebra de expectativa importante. Muita gente acredita que o cérebro envelhece porque as células morrem naturalmente, mas as descobertas de Kandel mostraram outra coisa. O grande problema está na perda da capacidade de adaptação do cérebro. O cérebro saudável consegue criar novas conexões, fortalecer memórias e reorganizar circuitos neurais constantemente. Esse processo é chamado de plasticidade cerebral. Só que alguns hábitos modernos estão literalmente bloqueando essa capacidade. Quanto mais inflamação, estresse oxidativo e excesso de açúcar circulando no organismo, mais difícil fica para os neurônios manter comunicação eficiente. E é por isso que algumas pessoas começam a sentir fadiga mental constante mesmo ainda jovens. O cérebro passa a funcionar como se estivesse sobrecarregado o tempo inteiro. E talvez o mais perigoso seja que esse processo é lento, silencioso e acumulativo. Primeiro vem a dificuldade de concentração, depois os lapsos de memória. E quando a maioria percebe que algo está errado, o desgaste cerebral já avançou muito mais do que imaginava. Mas enquanto alguns alimentos aceleram esse processo, outros parecem fazer exatamente o contrário. Certos nutrientes ajudam os neurônios a permanecerem mais flexíveis, protegidos e eficientes mesmo com o passar dos anos. E quando os pesquisadores começaram a analisar os hábitos alimentares ligados à longevidade e à saúde cerebral, um grupo de alimentos apareceu repetidamente entre pessoas que mantinham memória forte e clareza mental mesmo depois dos 90 anos. Um desses alimentos chamou especialmente a atenção dos pesquisadores porque ele participa diretamente da estrutura do cérebro. Estamos falando dos peixes ricos em ômega 3, como sardinha, salmão e cavala. Pode parecer apenas mais uma recomendação de alimentação saudável, mas a verdade é muito mais profunda do que isso. Grande parte das membranas dos neurônios é formada por gordura, e o cérebro depende dessas gorduras boas para manter velocidade de comunicação, memória e plasticidade cerebral. Quando essas membranas ficam rígidas ou inflamadas, os sinais elétricos entre os neurônios começam a perder eficiência. É como se o cérebro passasse a funcionar mais devagar. E talvez isso explique por que estudos associam baixos níveis de ômega 3 com maior risco de declínio cognitivo, fadiga mental e envelhecimento cerebral acelerado. Eric Kandel defendia que o cérebro precisa constantemente de estímulos e nutrientes adequados para continuar adaptável. Sem isso, ele entra lentamente em um processo de rigidez. E não estamos falando apenas de memória. Estamos falando da capacidade de pensar rápido, aprender, manter foco e preservar clareza mental.
com o passar da idade. Outro alimento que aparecia frequentemente em pesquisas sobre longevidade saudável eram as frutas vermelhas. Mirtilo, morango, amora e framboesa possuem compostos antioxidantes importantes para proteger os neurônios. Na prática, isso ajuda o cérebro a sofrer menos desgaste ao longo do tempo. Cientistas perceberam que quem consumia esses alimentos regularmente apresentava melhor desempenho em testes de memória e aprendizagem. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente nisso tudo. Eric Kandel acreditava que a alimentação sozinha não era suficiente. Havia um hábito simples que ele mantinha mesmo depois dos 90 anos, com impacto direto na memória e circulação cerebral. O curioso é que quase ninguém associa esse hábito com saúde do cérebro, embora ele possa influenciar muito mais do que a maioria imagina. Esse mecanismo é invisível no começo, mas pode acelerar o envelhecimento cerebral de forma silenciosa durante anos. Cientistas descobriram que, além da memória e circulação, outro fator decisivo é a capacidade das células cerebrais de permanecerem organizadas e protegidas. Quando essa proteção falha, proteínas defeituosas acumulam-se nos neurônios, aumentando inflamação e estresse oxidativo. Aos poucos, o cérebro perde eficiência, clareza e capacidade de adaptação. Isso pode começar décadas antes dos sintomas. Esse processo chamou a atenção de pesquisadores. Eles perceberam que algumas pessoas mantinham o cérebro preservado. Isso acontecia porque criavam diariamente um ambiente menos inflamatório dentro do próprio corpo. E aqui entra um alimento muito presente em regiões de alta expectativa de vida: o azeite de oliva extra virgem. Rico em antioxidantes e gorduras saudáveis, ele protege as membranas celulares e reduz danos do envelhecimento cerebral silencioso. Não por acaso, o azeite aparece frequentemente em estudos sobre saúde do cérebro, memória e envelhecimento saudável. Vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor e repolho, também ganharam destaque. Eles ajudam o organismo a ativar mecanismos naturais de proteção celular, auxiliando o cérebro a lidar com toxinas e inflamação. Talvez esse seja o ponto mais importante. Manter o cérebro jovem não depende de uma única solução milagrosa. Depende dos hábitos que você repete todos os dias, daquilo que alimenta suas células e da forma como seu corpo reage ao envelhecimento. Se este vídeo te fez refletir sobre sua saúde cerebral e hábitos, comente. Meu cérebro ainda pode mudar. Quero saber quantas pessoas chegaram até aqui decididas a cuidar melhor da própria mente a partir de hoje. E se você chegou até aqui, talvez uma das mensagens mais importantes desse vídeo seja justamente essa: o cérebro muda o tempo inteiro. Mesmo pequenos hábitos diários podem acelerar o envelhecimento ou ajudar sua mente a permanecer mais forte, lúcida e saudável. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita agora para se inscrever no canal Nova Vida Saudável. Aqui você vai encontrar vídeos sobre saúde cerebral, longevidade, alimentação, memória e descobertas científicas, que podem transformar a maneira como você cuida do seu corpo e da sua mente. E comenta aqui embaixo a frase: meu cérebro ainda pode mudar. Eu quero muito saber quantas pessoas decidiram começar hoje uma nova fase de mais consciência, saúde e clareza mental. Também deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, que talvez estejam sofrendo silenciosamente com cansaço mental, perda de foco e envelhecimento cerebral sem perceber. E agora eu recomendo fortemente que você assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, você vai descobrir os alimentos que cientistas associam ao envelhecimento acelerado do cérebro, e por que algumas comidas aparentemente inofensivas podem estar destruindo sua memória aos poucos.